Glória a Deus. Bom dia. Você está preparado? Está preparado mesmo? Amós disse assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então, você está preparado? Queridos, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, ser igreja, porque você é igreja. Ser igreja, se dedicar na igreja, fazer a obra de Deus, tudo isso vai passar, sabia? Porque assim como eles cantaram aqui, que o meu reino não é daqui. O seu lugar não é esse lugar, querido. Você é um peregrino aqui, você está de passagem, todos nós. O Senhor, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo vai falar contigo nessa manhã. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você será com a língua dos anjos, com o Espírito Santo e com fogo. Você vai ser batizado. Você que está em casa também pode receber o Espírito Santo aí onde você está. Queridos, porque Jesus disse assim: se eu vou para o Pai preparar morada para vocês. Então, gente, a nossa casa não é essa aqui. A tua casa não é esse lugar. Esse mundo aqui vai passar. Nós estamos aqui só de passagem. Amém, queridos? Então, entenda isso. Para que você não fique apegado às coisas aqui dessa terra. Não se apegue a nada. O que nós vimos lá na Ucrânia são pessoas que foram para aquela terra e construíram uma vida de outros países. Pessoas que desembarcaram aqui no Brasil, a gente viu. Pessoas que deixaram tudo lá, deixaram casa, carro, deixaram bens materiais, deixaram tudo. Deixaram a sua carreira, deixaram os seus estudos para trás. E assim será com a gente. O povo de Deus não pode estar apegado a nada, porque nós vamos deixar tudo isto aqui e nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Um dia Ele virá para buscar a sua igreja. Mas você sabe como isso acontecerá? A Bíblia diz assim que o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações. Em todos os povos, línguas e nações será pregado. Então virá o fim. Se eu e você não fizermos a parte que cabe à igreja, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Em meu nome falarão novas línguas. Então, eu e você precisamos buscar o Espírito Santo com intensidade. Se a gente não fizer isso, nós corremos o risco de sermos cristãos que não houve transformação de vida, que não houve regeneração nenhuma. Nós vamos ser regenerados quando o Espírito Santo começar a entrar em nós e começar a trabalhar em nós. E nós vamos começar a ter a revelação da palavra de Deus, quando a gente ler esta Bíblia, esta palavra. O Senhor fala conosco, eu começo a aplicar. Não adianta eu só ter o Espírito Santo, falar línguas, mas ainda continuo a praticar as coisas que praticava no mundo. Comprava e não pagava. Era grosseiro, xingava as pessoas. Não, a partir do momento em que o Espírito Santo entra em nós, eu começo a ter sede pela palavra de Deus. Eu quero me alimentar dela diariamente. É assim. Há pessoas que se alimentam só na quarta-feira, só na sexta-feira aqui, e depois no domingo. E os outros dias, está fraco, está morrendo. Está morrendo. Por quê? Porque não se alimenta da palavra, não é intenso com o Espírito Santo, não ouve o Espírito Santo, não obedece o Espírito Santo. A sua vida, ela tem que estar pautada nessas três coisas que nós vamos falar hoje aqui nesta manhã.
você tem que buscar intensamente o Senhor. Você tem que ouvir o Espírito Santo. Não é só orar 1 hora, mas não pausa nem 10 minutos. Senhor, fale comigo, fique em silêncio. Escute a voz de Deus. E depois nós obedecemos. Porque não adianta eu só buscar, só ouvir, mas na hora de pôr em prática eu não faço nada. Então, abra sua Bíblia lá em João. Pode se assentar, queridos. João capítulo 16. A partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus. João 16, verso 5. Evangelho de João. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou? Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o encorajador não virá, ou o Paracletos, o conselheiro, aquele que te ajuda nas tuas fraquezas. Você sabia que Jesus então está dizendo assim, por que vocês estão tristes? Só porque eu disse que eu vou para o Pai? Se eu não for para o Pai, o Consolador não vem. O conselheiro não vem. Você veja que quando Jesus estava falando aqui, estava dizendo sobre o Espírito Santo. Se ele não vai para Deus, e uma das coisas que aconteceu é que Jesus estava limitado a um país, a uma nação. Olha para mim aqui. O Senhor Jesus estava limitado a um país, a uma nação. Não tinha internet. Não existia televisão. Não existia telefone, não tinha comunicação. A comunicação era por carta, por pergaminho. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? É que ele diz assim, se eu não for, ele não vem. E quando o Espírito Santo veio, então ele começou a habitar nas pessoas que buscavam a Deus. Por isso que eu e você precisamos buscar ao Senhor. Né? Eu me lembro aqui de um, deixa marcado aí, mas se não me engano está em Atos, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui em Atos, onde Paulo está dizendo assim, vocês não receberam o Espírito Santo quando creram? Aí eles disseram assim, mas ninguém nunca falou para nós do Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ninguém nunca falou. Então, nós corremos o risco da gente falar do Espírito Santo, mas a gente não crê nele. A gente não ouve ele. E quando Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aqui o Paracletos, ou seja, eu vou deixar aqui o encorajador, eu vou deixar aqui o conselheiro, eu vou deixar aqui aquele que vai ensinar vocês. Quando Jesus vai para lá, ele estava pregando numa cidadezinha lá, no país.
quando ele vai, ele diz assim: agora ficai em Jerusalém, que está lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, queridos? Então, o problema do povo de Deus é que o povo de Deus não se estabelece, não finca estaca. É um povo que fica andando para lá e para cá. Não se sustenta uma fé dessa. A Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem. Não é você que segue o sinal, é o sinal que vai atrás de você. É o sinal que vai atrás do homem e da mulher cheia do Espírito Santo. Então, quando Jesus falou assim: se eu não vou para lá, o Espírito Santo não vem. Se o Espírito Santo não vem, ele não tem como propagar o Evangelho. Quando o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus, lá em Atos capítulo 2, então eles começaram a falar novas línguas, e começou uma perseguição muito grande em cima do povo de Deus. E a partir desse momento, em que houve essa perseguição com relação ao povo de Deus, em que Roma deitou porrete nas costas do povo de Deus, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo agora não está mais aprisionado dentro de certas pessoas como no Antigo Testamento. Agora ele vem sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que o buscam, que entregam a vida a Jesus. Entenda uma coisa: quando você aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo já começa a habitar em você. Ele começa então a fazer o trabalho da regeneração em tua vida, ou seja, gerar o Espírito em sua vida. É isso que ele faz. Mas ele quer muito mais do que isso. Ele não quer só que você sinta a presença dele nos cultos. Não, hoje eu senti a presença. Hoje não estava muito legal, não senti a presença. Não, queridos, isso chama-se meninice espiritual. Porque quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a criatura, eu e você temos que nos alimentar dele todos os dias. Não dá para você se alimentar só na sexta, no domingo ou na quarta-feira na célula. Não tem como. Você vai morrer. Você vai dormir espiritualmente. Você vai fracassar. Você vai ser mau testemunho no reino. Você vai extinguindo o Espírito. O apóstolo Paulo disse assim: não extingais o Espírito, e a gente está apagando ele na nossa vida. Tem gente que vive só de encontro. Agora vai ter os encontros com Deus aqui na igreja. Daqui a pouco aparece um assim, chega ali na porta. Pai do Senhor, irmão. A gente nem tem essa cultura aqui de Pai do Senhor, né? Nessa igreja. Mas vê que a pessoa nem é daqui, porque ela já chega assim: Pai do Senhor, irmão. Agora quer ir para o encontro e quer servir a Deus. Ela fez daquilo uma muleta. Ela acha que Deus se agrada só porque ela vem servir aqui 2 vezes no ano, e depois ela some e se finca no pecado. E aí ele diz assim: se eu não for o consolador, o conselheiro, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Então, quando Jesus vai, ele envia. E agora, então, todos aqueles que são servos verdadeiros do Senhor recebem o Espírito Santo. Amém, queridos? Mas daí a receber a plenitude do Espírito, aí é contigo. Quando você aceita o Senhor, ele já começa a habitar em você. Quando você se batiza, ele vem, porque quando Jesus foi lá no Rio Jordão e foi para ser batizado por João Batista, então ele
João Batista diz assim, não, eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus diz assim, por enquanto é necessário que se cumpra a justiça de Deus. E aí então, ele é batizado nas águas, Jesus é batizado para dar o exemplo, ele nunca pecou. E o batismo é para arrependimento de pecados, mas Jesus não tem pecado nenhum, ele é Deus, encarnado. Mas vem então uma pomba, e é o Espírito Santo que desce naquela forma daquela pomba, sobre a vida dele. Então quando você se batiza nas águas, por imersão, o Espírito Santo também vem sobre a tua vida. Mas queridos, isso é só o começo, amém querido? Isso é só o início daquilo que o Senhor quer fazer em sua vida. Ele quer fazer mais. E ele diz assim, então, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Sabe, eu e você temos que saber aonde pisamos. O apóstolo Pedro falou algo interessante, está lá em 2 Pedro, que até nós vimos ali na classe, hoje, na sala de aula. Ele diz assim, 2 Pedro 2,19, diz assim, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos. Está falando de falsos profetas, escravos da corrupção, porque de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Então, se você é vencido por um toco de papel, que dentro tem um monte de fumo, e você tem que acender aquilo e botar fumaça para dentro, você é escravo daquilo. Daquilo que te domina, você é feito escravo. Quando o Espírito Santo veio, então ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim. O mundo odeia Jesus. As pessoas lá de fora odeiam Jesus. Agora a gente vai se fechar aqui, ficar aqui, eu, Jesus e meus irmãos da célula. Não, a gente tem que ir lá fora, mostrar para eles que existe uma diferença na nossa vida. Existe o Espírito Santo dentro da minha vida. Algo que está dentro de mim. Então, olha só, do pecado, porque recusou a crer em mim, da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Queridos, é justo. Talvez você tenha vivido num país de tanta injustiça, que você sabe que esse país, né, o ladrão é que é o correto. O ladrão é que é absolvido pela justiça do país. E aquele que é o inocente vai preso. E é condenado. Então, o Senhor está dizendo assim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já está condenado, que é o diabo. Ele esperneia, ele pode fazer o escarcéu dele que for, mas para ele não há mais salvação. Amém, gente? Tem pessoas que ficam até orando para o diabo se converter. Estão perdendo tempo. Está onde? Mas tem cada heresia na internet. É só você clicar isso aí lá, né? Há tanta coisa que ainda eu quero vos dizer, mas vocês não suportam agora. Às vezes o pastor está lá, fala uma coisa, desce atravessado, as pessoas não suportam. Não suportam aquilo que o Senhor está querendo falar para a igreja. E diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas ele dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Queridos, o Espírito Santo está falando com a igreja, está falando com a noiva, nós somos a noiva de Cristo, amém, queridos? O Senhor está falando. As pessoas estão vendo Jesus voltando, estão vendo a presença do Pai, do Espírito Santo, estão sentindo a sua presença.
estão tendo revelações através de sonhos, de visões. Tantas coisas têm acontecido. Isso tudo é porque o Espírito Santo já está derramado sobre toda a carne, amém, queridos? Sobre todos. Aí a gente diz assim, não, mas aquele tem que ir para o encontro para receber o Espírito Santo. Aquele tem que ser batizado nas águas, nada disso. O Espírito Santo pode descer naquele que já tem um coração quebrantado e quer a Deus. É só você ler Atos capítulo 10, o centurião era um homem temente a Deus, fazia esmolas, jejuava e orava, mas não tinha sido batizado nas águas, sabia muito pouco, mas ele queria, ele tinha sede, ele queria buscar a Deus. Então, o Espírito Santo, ele vem para aqueles que querem buscar o Senhor com intensidade. Agora, a pessoa vem aqui, hoje nós vamos fazer um apelo para você vir à frente. Como que eu faço, pastor, para receber o Espírito Santo? Se entregue, comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo, comece a dizer o quanto Ele é grande, comece a falar com Ele, abre a sua boca. Então, um versículo diz assim, abre a tua boca que eu te encherei, eu vou encher a sua boca, eu vou te encher do meu Espírito. Se você tiver esse desejo de buscar o Senhor, então Ele vai te encher. Ele vai encher você. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receberem de mim. O Espírito Santo começa a falar contigo, querido. Ele é o conselheiro. Então, quando você permanece, não sai, você quer buscar a Deus, você finca estaca, né? Quero te dizer uma frase aqui, quem não finca estaca não se estabelece. Quem não finca estaca não se estabelece. Quem não fica ali, não, eu vou ficar aqui até Deus mudar a minha vida, eu vou ficar aqui porque eu creio, Deus é Deus de milagre, vai acontecer na minha vida. O problema é que a pessoa uma hora está aqui, outra hora está lá na esquina, outra hora está lá no Zé, outra hora está no João, e lá na igreja da Maria, do João, do Zé, e aí não se estabelece, porque não tem estaca, não tem raiz. Não, eu vou ficar ali até Deus me abençoar, até eu ser cheio do Espírito. Se falaram que, estou vendo os caras aí saracoteando no Espírito, estou vendo os caras aí pulando no Espírito, que nem pipoca. Pô, se isso aconteceu com eles, eu quero isso aí para a minha vida. Mas não é só ter a manifestação da glória de Deus na minha vida. O Espírito Santo tem que vir para mudar a sua vida, para mudar o seu caráter, para você ser uma pessoa que as pessoas vão te respeitar. Mas deixe ser trabalhado por Deus também. Deixe Ele pegar você nos lugares que te dói. Então, uma das coisas é buscar, a outra coisa é ouvi-lo. Quando, Efésios 5, 26, olha o que está escrito lá, Efésios 5, 26, diz assim, Efésios 5, 26, diz assim, para a santificar, purificando-a com a lavagem pela palavra. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, agora eu tenho a revelação da palavra. Quando eu abro a Bíblia, o Espírito Santo fala comigo. E agora eu começo a ser lavado pela palavra. Eu começo agora a ser mudado pela palavra. Não adianta eu só agora ser cheio do Espírito, ficar orando em língua, mas não leio. E não tenho revelação. Não tenho autoridade. Porque eu não conheço. Quando ele falou lá, né, ele diz assim, tudo que pertence ao Pai, lá em João, tudo que pertence ao Pai, por isso eu digo, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Como que você vai receber de Deus, se você, meu amado, se nós não conhecemos?
Porque Ele vai fazer você lembrar também. Mas lembrar do quê? Se é um espírito agora, para ter o espírito do adivinho? Do adivinhão? Não. Você vai lembrar daquilo que você leu. Amém, queridos? Você tem que ler. Isso aqui é comida. Isso aqui é alimento para a tua alma. E é alimento diário. Você não se alimenta todo dia? Tomou seu cafezinho da manhã hoje? Tomou, lindão? Lindona? Estava de jejum? Glória a Deus. Mas amanhã, segunda-feira, você vai tomar. Daqui a pouco você vai almoçar com a família. Não é? Liga para mim esse negócio aí, por favor, filho. Está fervendo aqui o Espírito Santo. Olha só. Pode ligar o outro lá também. Então, eu tenho a revelação. Agora, eu ouço o Espírito Santo. Agora eu tenho o Espírito da fé na minha vida. Ele é inabalável. Amém, queridos? Tem o Espírito da fé na minha vida. Eu declaro, eu vou ser curado se eu não sou. Eu declaro uma autocura. Eu declaro cura para as pessoas. Eu declaro libertação sobre o cativo. Amém, queridos? Eu declaro. Vocês viram a guerra que foi sexta-feira aí. É assim mesmo. Eu estava aqui sexta-feira orando, né? À tarde. Vim aqui, comecei a chorar do nada ali no canto daquela parede. Falei assim, tem alguma coisa aqui, tem um mistério aí, né? Aí me dobrei de novo. Já tinha orado de manhã, já tínhamos ministrado a palavra 10 da manhã. Aí eu falei assim, Senhor, tudo que estiver encoberto na vida dessa gente, que venha para a luz hoje, que seja revelado. Pronto, veio 3 principados aí dos mais fortes aqui, foi uma guerra. Vocês viram como já fazia tempo que não acontecia. E a gente está nessa guerra. É batalha, gente. É batalha espiritual. Então, quando eu tenho esse espírito da fé, eu não tenho medo. Eu vou para cima. Seja no seu trabalho, no seu emprego, seja você que está abrindo uma empresa, vai com tudo para cima, amém? Sua fé tem que ser inabalável. Nada te derrota, nada te põe para baixo. É como ministério, gente. Você acha que ministério é fácil? Mas a gente está aqui cada dia, vamos matar um leão por dia, vamos para frente, vamos lá, né? Vamos lutar, vamos lá, né? Então, porque você crê, você não vai se deixar abater por palavras do diabo, de pessoa, seja lá de quem que for. Você não se abate, sua fé está inabalável. Por quê? Porque você escuta agora, o Espírito Santo fala contigo. Você não fica ouvindo o Zé, a Maria, não fica dando ouvido a gente incrédula aí do mundo. Outra coisa, você amarra o espírito do engano na sua vida, porque o Espírito Santo vem para te dar discernimento das coisas espirituais. Se vem o Espírito para tentar te tirar do propósito de Deus, fica lá em Jerusalém, buscando a Deus, até você receber o Espírito Santo sobre tua vida. Permanece, finca estaca, você é um esteio do Senhor nesta terra, você é uma coluna, né? Talvez você pense assim, não pastor, eu sou uma cerca ainda, mas eu creio que vai ser uma coluna ainda, em nome de Jesus, amém, queridos? E aí ele diz assim, né, mais aqui que eu coloquei, ser firme, você tem que confrontar o pecado, seja firme primeiro contigo mesmo. Primeiro olhe para dentro, diz assim, Deus me mostra onde estou errando, porque às vezes a gente vai crescendo na vida espiritual e a gente tem um defeito, a gente se torna um fariseuzinho, que a gente fica apontando o dedo para o outro, mas não vê a trave no zoião. E aí a gente fica mal para a gente, porque o Espírito Santo está vendo nós, Ele está nos olhando, só que a gente corre o risco de cauterizar a mente, sabe o que é isso? De fechar a mente para o Espírito, e criar uma doutrina nova, achar que todo mundo está errado e a gente é o certo. Então, né, a pessoa que é de Deus, ela escuta o Espírito Santo, ela se humilha,
Porque ela sabe que o Senhor vai exaltar a ela. É o Senhor que te exalta. Não é você que se exalta. Não é você que se diz assim, eu sou o supervisor, sou o gerente na empresa, eu sou. No reino de Deus, você não é nada. No reino de Deus, nós não somos nada. No reino de Deus, se eu quero ser servido, eu tenho que aprender a servir. Lá na empresa, é você que talvez mande, mas no reino de Deus, você lava o pé primeiro. Você sabia que Jesus, ele ensinou algo para Pedro, algo interessantíssimo, está lá em João 13. Ele pega uma toalha, põe do seu lombo, e ele então começa a andar. E ele vai, ajoelha diante de Pedro, e ele vai lavar os pés do Pedro. E o Pedro então não aceita. Diz assim, não, tu não vai me lavar meu pé. Sabe? Existem coisas que o Senhor está fazendo com a gente e que a gente não entende. Porque o Senhor está ensinando para a gente que a gente tem que se humilhar. Jesus era Deus, é Deus, e ele se dobra diante do discípulo que irá o trair. E Jesus sabe que ele vai negá-lo. Ele sabe já. Mas ele faz o quê? Se ajoelha e lava os pés. Então, a pessoa que é orgulhosa no reino de Deus não se estabelece, querido. Só se estabelece aqui os humildes. Porque primeiro eu tenho que aceitar que Jesus venha se humilhar diante de mim, né? Eu tenho que aceitar isso. Porque ele está me ensinando que depois é comigo. Porque depois ele foi para o Pai, ele diz assim, agora é com vocês. Agora é com vocês é que tem que fazer a sua parte agora. Eu ensinei, né? Nós tivemos aqui o jantar das mulheres, do Dia das Mulheres, e eu mandei um áudio, está lá no grupo da igreja. Quando eu vejo minha esposa fazendo tudo que ela fez, ela pensou pessoas para organizar todo aquele jantar aqui, que foi, né, uma coisa maravilhosa assim. E depois eu não me atentei o tamanho que seria, porque a gente está com coisa cheia de coisa da cabeça e tal, e estava lá, e chega o Dia da Mulher e coisa, aí pouco eu vim aqui para servir a Deus também, para ser um dos garçons aí, disfarçado, é claro, né, desfalsado, que nem diz o gaúcho, estava disfarçado aí no meio da povo e tal. E quando eu vi tudo aquilo, sabe como que é o líder? O líder, ele pega pessoas e ele delega para as pessoas. E ele está junto. Ele não fica só mandando, mas ele está junto. Ele está nos detalhes. A pastora é uma pastora dos detalhes. E caminhando junto. E a gente vê assim que com algumas coisas que acontecem aqui na igreja, a sua pastora, o seu pastor, o seu discipulador, o seu supervisor, sei lá quem seja aí na sua vida, ele está te ensinando alguma coisa. Você tem que pegar as coisas para você, porque talvez um dia a gente não vai estar mais aqui, e aí você que assume. Aí você assume aquilo, e aquilo cai, aquilo rui. Você já viu as empresas, né? Lembra da Desapel, os mais antigos aqui? Desapel não existe mais, gente. A HM, Hermes Macedo, só os tiozão mesmo, né? Que vão lembrar essas coisas. Mesbla, não tem mais nada. Por quê? Caiu na mão dos filhos. Quando o pai estava ali, ele estava ensinando. Quando passou para o filho assim, esse pai é careta, não entende nada. É a mesma coisa, tem aquela história do filho, né? O pai pegou, montou uma barraquinha de cachorro quente e foi lá, comprava o melhor pão, comprava a melhor vina, né? Aqui no Paraná é vina, salsicha, comprava a melhor vina, o melhor molho, o melhor ketchup,
e tal, e como é que vai lá, milho e tal, e agora farofa, não sei o que e tal, tudo aquilo, o cachorro quente do cara fazia fila, e ele então era uma pessoa semi-analfabeta, mas o que ele fez? Botou os filhos na faculdade, deu estudo para os filhos e tal, e um filho então fez administração, se tornou, foi lá para fazer o NBA, né, e tal, e virou o CEO, e aí agora, o filho vai assumir a banca do cachorro-quente do pai, porque agora ele estudou, e agora, pai, você está careta, pai, você não sabe nada de empresa, vou te ensinar como é que é, você tem que economizar, né, Valdir? Você tem que economizar, né? Então você vai lá e compra o pior pão, o mais barato, você compra a avina mais barata, você compra o ketchup que ninguém come, você compra o milho que já vem com os fiapos do milho, lá da espiga, e aí ele monta e a empresa vai e acaba a empresa e rui. Aí ele chega para o pai, está vendo, pai? Eu não te falei que nós estávamos numa grande crise? Qual é a moral da história? A moral da história é que os teus pastores estão ensinando vocês. Se vocês não pegarem o que a gente está ensinando, não sei se dura essa igreja mais 20 ou 30 anos aí, depois que a gente partir. Ou 10 ou 1, sei lá. Então o Espírito Santo está vindo sobre nós. O conselheiro está ensinando. Ele está ensinando, busca isso aí, seja intenso, seja uma pessoa que seja firme, se humilhe quando é preciso humilhar. Entenda isso, não te cai pedaço. Né? O Espírito Santo também te ensina a você tomar decisões. Decisões para quê? Para casar. Decisões, porque é o resto da vida, não tem como depois, pastor, pois é, mas não é até que a morte separe, pois é, mas o que Deus uniu não separe o homem, não, mas então, veja bem, pastor, não foi Deus que uniu, foi o diabo, né, ponto, lá está o diabo lá no cantinho, deprimido, de novo eu, a culpa é minha, ô crente sem noção. É isso, gente. Fazemos as coisas, mas não pedimos para Deus. Tomamos decisões sem consultá-lo, sem consultar o Espírito Santo. Abre uma conta no banco, pega nem sei se existe mais crédito, como é que é, cheque especial, mas ganha um crédito lá, e não sei o que e tal, se endividou, foi para o buraco, ruiu tudo. Pediu para o Espírito Santo? Não, pastor, porque veja bem, sou um empreendedor, tenho que ser agressivo no mercado. Tomou na cabeça, agora vai ter que chorar aos pés da cruz, pedir para o Espírito Santo, me ajude agora, sair desse buraco. Pois é, você pedisse antes. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter o Espírito Santo para tomar a decisão. Esse é o segundo, né? Primeiro buscar, depois ouvi-lo. Isso está em subtítulos para vocês depois na célula. E o terceiro aqui é obedecê-lo. É a parte mais difícil. É a parte da ação. É a parte que não é só orar, mas é oração. É a ação na oração. É ouvir o Espírito e agora agir. E eu preciso então, em certas proporções, pedir perdão, né? Perdoar primeiro, pedir perdão. Entender que isso faz parte da vida do cristão. Entender que eu preciso vencer os vícios, as fraquezas. Como que eu venço? Romanos 8, 26. Vamos ver o que está escrito lá. Romanos 8, 26 vai dizer assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Você e eu, muitas vezes temos fraquezas na vida.
não conseguimos vencer algumas coisas, volta e meia, você anda em vitória um tempo, daqui a pouco você caiu naquele pecado. E aquele pecado te traz uma culpa, é tão horrível, você se sente mal, você, poxa, Jesus, eu não queria, mas sabe o que é isso? Faltou a intensidade com o Espírito Santo. Se você orar na língua dos anjos, quase que diariamente, tem que buscá-lo. Pastor, eu nem sou batizado com o Espírito Santo. Hoje você vai ser nesse lugar aqui. Vai ser nesse lugar. Só que aí, como é que fica? Tem que continuar na semana. Tem que continuar buscando. Aí ele diz assim, que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como convém pedir. A gente fala nossa palavra, português, tem uns abençoados que não dá nem para entender se é português, o que é aquilo que está falando ainda. Mas, amém, o Espírito Santo entende. Porque quando você ora na língua dos anjos, chega tudo correto lá no céu. Chega certinho lá, né? E ele então intercede por você. Você sabia que ele, quando você está orando na língua lá, falando ali na língua do anjo, na língua do Espírito Santo, ele está transformando para interceder junto a Jesus lá no céu, te ajudando naquilo que você não vence, te levantando, te fortalecendo. Por isso, queridos, eu e você precisamos ter uma busca de Deus diária. É todo dia. Não dá para ser só em alguns dias, não. E ele então te ajuda a você vencer os vícios, seja cigarro, bebida, seja qual for. Querido, você não pode ser dominado por nada, como eu falei lá em João, lá em 2 Pedro. Se alguma coisa te domina, então você está perdido. O Espírito Santo tem que te ajudar e você tem que dominar. Você tem que dominar, né? Por isso que a gente faz o jejum de 21 dias aí, né, de Daniel. Tiramos tudo aquilo que a gente gosta, porque diz assim, não, o quê? Coca-Cola? Não vou tomar. Depois parece que a gente quer tomar 20 litros de coca, né? Quando termina o jejum. Mas naquele tempo você vê que você consegue. Nós conseguimos, porque a gente fez um propósito com Deus, e a gente não quebra. Amém? Talvez você tenha que fazer um propósito com Deus, de orar todos os dias, de buscá-lo. Qual horário? Não sei. Você pode usar a madrugada. O Espírito Santo vai fazer você obedecê-lo, e com essa obediência você suporta as provas. Você suporta as provas, você suporta as situações com mais facilidade, as lutas que você tem, dentro da casa talvez, marido, esposa, filhos, vai ficar mais fácil. Você suportar, vai ficar mais fácil. Por quê? Porque agora eu tenho o Espírito Santo. Antes eu não levava desaforo para casa, agora eu levo, e tá bom, e amém, e eu coloco na cruz, e eu ajoelho e digo assim, Espírito Santo, me dá graça para suportar, porque o apóstolo Paulo, né, vocês lembram? Que quando ele pediu, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne, e o Senhor falou assim, não vou afastar não, sabe por quê? Porque isso é para você, meu amado. Existem coisas que o Senhor deixou algo personalizado para você não sucumbir na fé. E ele disse assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é quando você é fraco que você é forte. Sabia disso? Tem uns abençoados pescando aqui, gente. Vocês estão dormindo na fé. Vocês estão dormindo aqui. Vocês estão dormindo na fé. Vocês acordem na fé, gente. Senão vai passar o rodo aí na sua vida. Vocês acordem a semana. Acordem durante a semana.
E assim, quando eu então recebo, o Espírito Santo, eu estou aqui obedecendo, né? Então, primeiro eu perdoo, peço perdão, depois eu sou livre dos vícios, depois eu suporto e agora eu testemunho. Semana passada nós falamos justamente sobre isso, né? Que está lá em Mateus 24, que justamente, até eu comecei aqui, Mateus 24 diz assim, verso 14, assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, eu e você estamos cheios do Espírito Santo, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, amém. Agora Atos 1:8 vai acontecer o quê? E ser-me-eis minhas testemunhas. Mas antes disso ele diz assim, e descerá sobre vós o Espírito Santo. Descerá sobre vós. Então a gente vai ser cheio do Espírito. Mas não é agora para ficar cheio do Espírito e ficar assim, não, agora eu sou cheio do Espírito. E agora, você nem ora em língua, cara, que você é um Zé mesmo. Eu oro na língua lá dos anjos, lá. Eu sou internacional, interplanetário. Sou interplanetário. Eu sou tudo isso. Isso não é nada, cara. Não somos nada. Então, quando vem o Espírito Santo, nós agora começamos a evangelizar, ganhar almas. Jesus não vai voltar só porque nós cantamos aqui, Maranata. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor. Mas não adianta o Nicolas vai ficar o resto da vida cantando, se a igreja não for lá fora e não pregar o evangelho, não ganhar almas. Você sabia que você é um útero espiritual de Deus aqui nessa igreja? Você é um útero que produz ou você é um útero seco? Você é um útero, você é um gerador de almas, ou você é um coveiro? O que você é? Alguém já sonhou na vida assim, né? Poxa, eu vou fazer uma faculdade para ser um coveiro. Com todo respeito aos queridos que trabalham lá, porque se não tivesse ele, nós estávamos perdidos, gente. Fazer aquele trabalho lá, né? Descer o caixão, todo mundo chorando, o cara ali, passando aquela massa, põe o tijolinho, quebra ele no meio, o povo lá, e ele com muita paciência vai colocando tudo aquilo. Será que eu sou um coveiro aqui no reino de Deus, ou eu sou uma parturiente no reino de Deus? Eu estou aqui para fazer parto. Mas para fazer parto eu vou ter que gerar. João, nós estamos ali em João, né? 16. Deixa eu ver qual que é o verso ali, 21, acho que é. Ele diz assim: no trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Eu e você, cheios do Espírito Santo, nós vamos ser um útero espiritual de Jesus nessa terra. Por isso que a igreja não morre. A igreja que ganha almas não morre. Porque Paulo disse assim, né? Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado, gerado em vós. Por isso que é uma batalha. Por isso que Satanás está assim, iradíssimo com esta igreja. Porque nós somos uma igreja para fora, não somos para dentro. Nós estamos lá buscando pessoas, leva a pessoa para a célula, leva a pessoa, traz aqui na sexta-feira, vai buscar, vai evangelizar, põe a mesa ali fora, evangeliza. Tudo isso o Senhor está vendo. Ele está vendo o que você está fazendo.
e nada é em vão no Senhor. Tudo que você faz, o teu trabalho, a Bíblia diz, o seu trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão, Ele está vendo. Mas para isso eu preciso ser uma pessoa cheia do Espírito. Cheia do Espírito, você então o busca com intensidade diariamente. Você então ouve o Espírito Santo e aí você começa a obedecê-lo. Se não tiver esses 3 estágios aqui, você se torna uma árvore seca. Não dá fruto nenhum e acaba morrendo e ainda leva a pessoa junto contigo. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Com a mão assim no seu coração, né? Vamos cantar uma canção, mas eu já quero te fazer um apelo aqui nessa manhã, perdão. Pastor, eu ainda não falo na língua dos anjos. Eu já sou batizado nas águas, já aceitei Jesus, mas ainda não. Mas antes de qualquer coisa, pastor, eu ainda nem aceitei Jesus. Há alguém no nosso meio que quer aceitar hoje aqui, publicamente? Levanta a sua mão onde você estiver. Acende mais a luz aí que eu não consigo enxergar no escuro ainda. Ainda não tenho o dom de morcego. Com os olhos fechados. Alguém que quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Não fez isso ainda publicamente? Alguém? Amém. Todos já aceitaram. Sim. Agora, quero te fazer outro apelo. Esse que eu falei. Pastor, eu já aceitei Jesus. Eu já batizei nas águas. Mas ainda não oro na língua dos anjos. Me sinto fraco toda hora. Caio em pecados. Não tem sido fácil minha vida. É para você o apelo, então. Vem aqui à frente. Tem uma equipe que vai impor a mão sobre você para você receber o Espírito Santo hoje. Tá? Vem aqui à frente.